Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra ensinar essa maquiagem aqui pra vocês, que é aquele clássico olhão preto. Eu já ensinei essa maquiagem aqui no canal há algum tempo atrás, quer dizer, há um bom tempo atrás. E a técnica que eu uso hoje é muito diferente, o jeito que eu faço hoje é muito diferente e eu acredito que seja muito melhor também. Sem contar que o vídeo tá meio antigo e tudo mais, então por isso que eu decidi reproduzir essa maquiagem aqui pra vocês. É uma maquiagem, assim, muito fácil, muita gente pensa que é difícil, mas pra mim é a maquiagem mais fácil, sério, é muito fácil. Então, se você praticar um pouquinho, se você tentar um pouquinho, você com certeza vai conseguir fazer um olho preto bem bonito. Eu espero muito, muito, muito que esse tutorial possa ajudar vocês a conseguir fazer o olho preto. Uma coisa que eu quero falar antes de começar o tutorial é que eu já comecei com a minha pele preparada, com a sobrancelha preenchida e tudo mais. E no final do vídeo eu ensino pra vocês como limpar a sombra que cai dos olhos quando você faz a pele primeiro. Porque mesmo você tomando um pouquinho de cuidado pra sombra não cair na pele, acaba caindo um pouquinho e tudo mais. Então no final do vídeo eu ensinei como você pode reparar isso, como você pode limpar a sombra que cai. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem da maquiagem, que vocês gostem do tutorial. E se você quiser aprender a fazer esse olho preto maravilhoso, é só continuar assistindo o vídeo. Vem assistir. Então vamos começar essa maquiagem. Eu vou começar com uma sombra pérola, assim, um pouco puxado pro rosado, mas ela é bem cintilante. E eu vou aplicar aqui abaixo da minha sobrancelha pra iluminar. Se você quiser, você pode usar uma sombra opaca. E eu tô aplicando essa sombra com um pincel grandão, assim, que pega bastante sombra. Daí agora com um pincel bem fofinho de esfumar e uma sombra marrom. Na verdade, isso que eu tô usando é uma sombra, é um pó bronzeador, mas ele tem um tom bem clarinho assim e ele é ótimo pra isso que eu vou fazer agora. Eu vou meio que marcar o meu côncavo, mas de uma forma bem suave, sabe? Só pra ficar mais fácil de esfumar depois. Eu gosto de sempre fazer isso em todas as maquiagens, que isso ajuda muito no esfumado depois. Pode ficar uma coisa bem clarinha, bem sutil. E tem que ficar bem esfumadinho, sabe? Daí agora o próximo passo, eu vou pegar um lápis preto bem macio. Você pega o lápis preto mais macio que você tiver aí. Com esse lápis eu vou fazer uma base pro meu preto. Eu vou aplicar ele aqui na minha pálpebra de uma forma desregular, porque depois a gente vai esfumar isso aqui. Espalhar esse preto. Tenta aplicar bem rente aos cílios, pra não ficar aquela parte branquinha rente aos cílios, sabe? Isso fica muito estranho num olho preto. Então aplica bem rente aos seus cílios pra essa parte não aparecer. Vou pegar um pincel agora de cerdas sintéticas e topo reto e vou espalhar esse lápis preto. Eu vou espalhando, tipo, puxando ele pra cima. Puxa esse lápis mais ou menos até onde você quer que a sombra preta fique. Essa base preta ela é muito importante pra sombra preta ficar mais preta e não ficar, sabe, meio chumbo, pra ficar bem pretão mesmo. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes do olho preto. Daí agora, com o mesmo lápis preto que eu apliquei na pálpebra, eu vou aplicar aqui rente aos meus cílios inferiores pra fazer a base da sombra preta que a gente vai aplicar aqui também. Vou usar também o mesmo pincel que eu usei pra espalhar o lápis preto na pálpebra móvel. Não precisa ficar uma coisa muito perfeita não, porque depois a sombra preta vai cobrir tudo isso. Agora, com um pincel bem gordinho que pegue bastante sombra, eu vou pegar uma sombra preta opaca. Se você quiser, você pode usar uma sombra preta com brilho. Tenta usar a sombra preta mais pigmentada que você tiver para o olho ficar bem pretão mesmo. Vou aplicar essa sombra preta aqui por cima do lápis, que eu apliquei na pálpebra móvel primeiro. E por esse pincel já ser gordinho, eu posso aplicar e já ir esfumando. Por isso que eu recomendo que vocês usem um pincel gordinho também, com umas cerdas naturais que já deu uma esfumadinha enquanto você aplica. Porque nesse olho nada pode ficar marcado, o segredo dele é tudo ficar bem esfumadinho. Pra esfumar com esse pincel, eu gosto de virar ele de ladinho assim, encaixar aqui e passar ele pra lá e pra cá. Se você estiver usando um pincel parecido, você pode fazer isso também. Se você quiser, você pode esfumar com o dedo também, ó, aqui encaixar e esfumar. Só que eu não tenho muita prática pra isso, então por isso que eu prefiro usar pincel. Mas se você quiser, você pode se adaptar e esfumar com o seu dedo. Daí, com o mesmo pincel, eu vou pegar a mesma sombra preta de novo e vou aplicar aqui rente aos meus cílios inferiores, com esse pincel grandão mesmo. Vou usar esse pincel mesmo porque ele tem uma pontinha bem fininha, então se encaixa aqui, ó.
E, além de tudo, ele também já aplica esfumando, que ajuda muito aqui embaixo. Agora eu vou pegar um pincel de côncavo, ele é redondinho, tem cerdas naturais e também serve para esfumar. E vou pegar também uma sombra marrom, um pouco mais escura do que aquele marrom que a gente usou no comecinho da maquiagem. Vou aplicar aqui, ó, nas bordas desse preto, pro esfumado ficar mais aprofundado, sabe? E fazer uma transição bonita do preto pro marrom. Se você quiser, nessa hora, você pode usar uma outra cor de sombra. Uma sombra colorida ou uma sombra chumbo. Mas eu prefiro usar marrom e acho que o marrom é tipo o mais básico pra eu poder ensinar pra vocês. E também é o mais fácil, porque é uma cor que meio que se funde com a sua pele. Vou voltar com aquele pincelzinho redondinho de esfumar e vou passar aqui por cima de tudo, mas ele limpo, sem sombra nenhuma. E isso ajuda muito pra não deixar nenhuma marquinha na maquiagem, sabe? Deixar tudo muito bem esfumado. E afinal o segredo é esse, tudo ficar muito bem esfumado e você não saber aonde a sombra começa e nem aonde ela termina. Eu vou pegar mais um pouquinho daquela sombra marrom que a gente usou no comecinho da maquiagem e o mesmo pincel que eu usei pra esfumar agora. E vou passar aqui, ó, pra dar mais uma esfumadinha também. Se você não quiser, você não precisa fazer isso se a sua maquiagem já estiver do jeito que você quer. Eu estou fazendo isso porque eu acho que um olho tá um pouco diferente do outro. Pronto, agora o esfumado tá tudo certo. E pra finalizar a parte de cima dos olhos, eu vou pegar de novo a sombra preta e o mesmo pincel fofinho. E vou retocar, porque conforme a gente vai esfumando, a sombra vai desaparecendo um pouquinho. Então, pra ficar bem pretão, eu vou retocar aqui. Agora eu vou pegar aquele mesmo pincel que eu usei no côncavo, que ele também servia pra esfumar. E a sombra marrom. Eu vou aplicar aqui entre os meus cílios inferiores pra esfumar esse preto e fazer, tipo, uma transição. Agora, com o pincel lápis, eu vou pegar aquela mesma sombra que eu usei pra iluminar rente a sobrancelha e vou aplicar no meu cantinho interno pra iluminar. Se você aplicou uma sombra opaca rente à sua sobrancelha, você pode usar uma sombra com brilho no canto interno para iluminar, ou também você pode aplicar uma sombra opaca se você quiser a maquiagem, tipo, toda opaca. Mas eu gosto do cantinho interno cintilante, iluminado, então eu vou aplicar essa sombra cintilante. Agora eu vou aplicar um lápis de olho preto na minha linha d'água. Se você quiser, você pode deixar a linha d'água sem lápis de olho nenhum. Ou então você pode aplicar um lápis de olho branco pra abrir e aumentar o seu olhar. Ou também fica super bonito e diferente você aplicar um lápis de olho colorido. Mas hoje, como eu tô fazendo o olho preto mais clássico, eu vou usar lápis de olho preto. Agora eu vou finalizar a maquiagem dos olhos aplicando delineador e depois máscara de cílios. O delineador nessa maquiagem vai ser super importante também pra deixar o olho todo preto, pra não deixar aquele espaço de cor da pele e de sombra, sabe? Que eu vejo que muita gente deixa. E se você quiser, você também pode colar uns cílios postiços nessa maquiagem, que vai ficar bem bonito. Bom, gente, então a maquiagem dos olhos tá finalizada. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer na minha pele. Como eu já comecei a maquiagem dos olhos com a pele preparada, eu vou ter que dar uma limpadinha na minha pele, porque caiu um pouquinho de sombra. Mas eu só recomendo que você faça isso, de preparar sua pele antes e depois fazer os olhos quando você faz uma maquiagem escura, se você já tem mais prática com maquiagem. Porque querendo ou não, se você não tem muita prática, vai cair bastante sombra e vai estragar totalmente a sua pele. Então, pra não ter risco disso acontecer, eu recomendo que você faça a maquiagem dos olhos primeiro e depois você prepare a sua pele como você costuma preparar sempre. Mas como eu preparei minha pele antes de começar a maquiagem dos olhos, eu vou mostrar pra vocês como resolver se cair um pouquinho de sombra. Primeiro você vai pegar um pincel de pó normal, tradicional, e vai passar aonde caiu a sombra para dar uma varridinha e tirar todo aquele excesso. Feito isso, eu vou pegar um corretivo. Você pode usar qualquer corretivo que você quiser. Se você quiser usar um corretivo iluminador, que seja um pouquinho mais claro que sua pele, nessa hora vai ficar bem bonito, porque vai dar tipo uma iluminada no seu olhar. Eu vou aplicar esse corretivo em formato de um triângulo aqui embaixo. Quase um triângulo. Essa é a forma que você deve aplicar se você for usar aquele truque pra deixar seus olhos mais iluminados com um corretivo mais claro. Mas se você for usar um corretivo normal, você pode aplicar tipo de qualquer jeito. Mas é bem importante que o corretivo, ele alcance toda a parte aonde caiu sombra, sabe? Pra dar uma limpada mesmo. E sumir com toda a sombra que caiu. Agora eu vou pegar um pincel de pó e o pó compacto que eu tô acostumada a usar e vou aplicar aqui por cima do corretivo só pra selar ele. Se você quiser, você também pode usar um pó compacto mais claro que a sua pele pra dar uma iluminada. Agora vamos para os contornos. Pra fazer contorno, eu vou usar
esse pó bronzeador aqui. E primeiro eu vou começar fazendo o contorno do nariz. Pra fazer o contorno do nariz, eu vou usar esse pincelzinho aqui, que é o pincelzinho tipo que eu uso pra esfumar. Algumas pessoas chamam ele de rabo de cavalo, acho que é isso. Vou pegar um pouquinho desse pó bronzeador e vou passar aqui, ó, nas laterais do meu nariz pra fazer o contorno. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico tudo como fazer contorno. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo no box de informações. Agora, para contornar as minhas bochechas, eu vou usar esse pincel aqui e o mesmo pó bronzeador. Vou aplicar aqui onde se faz o contorno. E vou subir um pouquinho aqui pra minha maçã do rosto, no lugar do blush. Eu não vou usar blush nessa maquiagem, porque eu acho que o olho preto ele fica muito bonito só com contorno, sabe? Mas se você quiser, você pode aplicar um blush da cor que você quiser, um blush pêssego, um blush rosa, um blush alaranjado. Agora eu vou aplicar iluminador. Esse iluminador que eu vou usar, ele é meio rosado, mas quando reflete, ele brilha dourado, ele é muito bonito. E eu vou aplicar ele com o mesmo pincel que eu usei pra fazer o contorno das bochechas. Vou aplicar esse iluminador aqui, ó, nas têmporas, onde se aplica mesmo o iluminador. Aqui um pouquinho na ponte do nariz. E por último, um pouquinho no queixo. Como eu falei no vídeo de contorno, se você tem o queixo um pouco grande, você não aplica iluminador aqui. Você aplica um pouco do contorno aqui, pra dar uma escurecida e uma diminuída no seu queixo. Agora, se você não tem problemas com seu queixo, você pode aplicar iluminador aqui sim. Bom, gente, na pele é basicamente isso. Agora a gente vai pro batom. O batom que eu vou usar é um batom nude puxado pro alaranjado. Ele fica mais nude nos lábios, assim, na bala ele parece ser um pouco mais alaranjado do que ele é de verdade. Se você quiser, você pode aplicar até batom vermelho com essa maquiagem, que vai ficar tipo um olho tudo e uma boca tudo, vai ficar bonito também. Eu gosto muito do olho preto com uma boca nude, então por isso que eu vou usar um batom mais nude. Mas você pode usar a cor de batom que você quiser, você pode usar rosa, vinho, vermelho, enfim, a cor que você quiser. Eu vou aplicar um pouquinho aqui embaixo e vou espalhar com os dedos, porque esse batom ele é meio estranho se você aplica muito. Bom, gente, a maquiagem tá pronta. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem, que vocês tenham aprendido a fazer um olho preto. Se você gostou do vídeo, clica aqui no gostei, se inscreve no meu canal, não deixa de visitar o blog. E é isso, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um super beijo pra todos vocês e até mais!